Na astrologia, né, as casas astrológicas têm uma sequência, né, da 1 a 12 como os signos. A casa 7 é a casa dos relacionamentos, das parcerias que a gente estabelece na vida. A casa que vem depois é a casa da transformação, que é a casa 8. Então, a gente se transforma quando a gente conhece o diferente da gente. Aquilo que os espiritualistas chamavam de transição planetária, né? Agora ninguém tem mais dúvida de que começou, né, Leda? Começou mesmo, começou ali na pandemia, 2020, né? A gente está aqui não foi porque ninguém obrigou, não, é porque a gente achou que ia ser uma experiência interessante estar na Terra nesse momento, entendeu? E se a gente tirar, digamos, o estresse, né, que é inevitável em qualquer crise, né, é um momento muito rico, interessante, que nesse período, novembro do ano que vem, não vai ter mais essa tensão exatamente como está, mas ainda vai ter, Vai ser digamos, mais leve, arestas em né? alguns lugares, entendeu? Vai ser menos estressante do que foi tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil essas últimas eleições. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Cheguei aqui para conversar com o Valdemar Falcão, que é astrólogo, que é um estudioso dessa ciência, dessa área, e a gente quer conversar com ele sobre o que nos reserva ainda e principalmente 2023. Ele é um dos fundadores do Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, fez parte da primeira diretoria, participou da fundação da Central Nacional de Astrologia, tem mais de 30 anos de carreira, mais de 10 mil consultas, ele dá supervisão e mentoria para astrólogos, e eu quero saber dele. Está tudo bem com você? Perfeito. Graças a Tudo Deus, ótimo, tudo tudo ótimo. certo. E você? Tudo certo na mais completa desordem, mas Tudo. tudo certo. Que Tempos de tempos são transição, esses? né, Você Leda? que vai me dizer isso hoje. Pois é, pois é, pois é. A gente já estava esperando por isso desde ali quando começou a pandemia, né, que teve uma aglomeração de planetas pouco comum no signo de Capricórnio. E tem outros desdobramentos que a gente vai conversando sobre isso. Mas aquilo que os espiritualistas chamavam de transição planetária, né, agora ninguém tem Começou mais dúvida mesmo, de né? que começou, né, Leda? Começou mesmo, começou ali na pandemia, 2020, né? Tem dois tipos de leitura aí que a gente faz em relação a isso. Quando a gente tenta entender essas fases coletivas, né, a gente vai prestar atenção nos chamados planetas lentos, né, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que eles andam muito devagar e, né, permanecem em signos durante muito tempo e produzem um reflexo na coletividade. E tem um estudo muito interessante de dois astrólogos franceses, já falecidos todos dois, que virou uma referência na astrologia, que é o chamado índice Gauchon-Barbot. Foi o Henri Gauchon e o André Barbeau que criaram essa maneira de olhar, né, para os ciclos. E é uma maneira muito francesa, muito cartesiana mesmo, muito interessante, porque não importa em que signo que os planetas estejam. O que importa é se eles estiverem muito próximos uns dos outros, entendeu? Você vê, né, o zodíaco tem 360 graus. Em começo de 2020, por exemplo, a gente tinha essa aglomeração, para usar uma palavra, né, que foi muito usada durante esse período, tinha uma aglomeração de Júpiter, Saturno e Plutão no signo de Capricórnio, que é uma coisa que não acontece toda hora, né? E tem também um estudo deles com essa questão dessas aglomerações. Nesse período, a gente ainda está nesse período em relação a isso, os planetas estão todos muito próximos. A gente tem, vamos lá, a gente tem o Plutão saindo de Capricórnio agora a qualquer momento, vai entrar no comecinho de Aquário, embora ainda vá voltar para o final de Capricórnio, e só vai entrar definitivamente em Aquário no ano que vem. Isso é um aspecto respeitabilíssimo, porque o Plutão é o mais lento de todos, e aí um planeta transformador, revolucionário. Para você ter uma ideia, a última vez que ele passou em Aquário foi na época da Revolução Francesa. Aquário é um signo de transformação, é um signo coletivo, né? E o Plutão regente Escorpião, outro signo transformador, outro signo Então, no inquieto. começo do ano que Né? vem, ele vai estar nessa Essa é uma das coisas situação. que a gente tem. Ele vai entrar de vez em Aquário. Né? Aquário, como é um signo muito ligado com tecnologia, com modernidade e tudo mais, ele deve promover transformações nessa área. E também Aquário, como é um signo muito ativista, né, Leda? Sabe? Daquela que, sabe, o pessoal vai para a rua para reclamar disso, daquilo e tudo mais. A gente pode esperar movimentos
contundentes, vamos dizer assim, nos próximos anos aí. Plutão, como eu te falei, o mais lento de todos, ele demora 15 anos para percorrer um signo de cabo a rabo, às vezes até mais um pouco. Então, temos aí pela frente uma configuração bem especial. Então, Plutão no final de Capricórnio, começo de Aquário, Netuno está em Peixes, o Júpiter está em Áries, Urano está em Touro. Então, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão estão todos num ângulo muito estreito do céu, entendeu? E o Henri Gouchon e o André Barbeau perceberam que nos momentos que acontecia essa aglomeração, que aconteceu alguma crise no planeta, entendeu? Guerra, atentado, revolução. Ele diz que a humanidade entra em estresse, digamos assim, porque tem alguma coisa que, de alguma maneira, incomoda a gente. E eles criaram um gráfico mesmo, como se fosse um gráfico de bolsa de valores, né? Onde eles vão dizendo, ó, aqui tá num pico, tá legal e tal. Esse período que a gente está vivendo foi um vale que começou em 2014 e que está acabando agora. Lá no fundo, é o vale mais fundo que tem nesse gráfico deles, que é um negócio assim impressionante. E o peculiar foi o seguinte, a pandemia já no ano passado já estava bem mais suave, todo mundo já, né, de alguma maneira, imunizado e tal. No meio do ano passado, eu perguntava, mas o ciclo do Barbeau e do Gouchon vai até o final de 2022, até o comecinho de 2023. A pandemia está acabando, aí vem a invasão da Rússia e da Ucrânia. Estresse para a coletividade, de forma claro, muito mais para quem está ali perto, né? Mas tem os reflexos econômicos, sociais e tudo mais, né? No mundo, né? Grãos, né? Que a Ucrânia é uma grande exportadora de grãos, né? Tudo fertilizantes, envolvido, né? Exatamente. Então a gente ainda está nessa turbulência, entendeu, Leda? Isso ainda vai, a gente ainda vai ter uns dois, nós estamos 23, 24, 25, a gente ainda vai ficar assim, nessa coisa meio estranha, sabe? Agora, por outro lado, a gente tem uma perspectiva muito bacana a partir de 2025 para frente. Porque aí vamos voltar lá atrás, nos anos 60. Entre 62 e 69, para a gente entender, porque a astrologia é um processo, né? Então a gente tem que entender como é que esse processo vai se desdobrando. Por que eu estou te falando de 25, 26? Porque entre 62 e 69, Urano e Plutão, o regente de Aquário e o regente de Escorpião, se encontraram no signo de Virgem durante 7 anos. Foi os anos de beatnik, de maio de 68, de movimento hippie, né? A primeira grande sacudida que o mundo levou. Exatamente. Então, quando a gente vai avaliar, né, a relação angular entre dois planetas lentos que produzem um reflexo sobre a coletividade, primeiro a gente deve ver quando é que eles se encontraram pela última vez. E eles se encontraram entre 62 e 69 no signo de Virgem. 2013, 2014, 2015, eles estavam 90 graus um do outro, em relação a essa posição que eles ocupavam nos anos 60. Que aí foi aquele quebra-quebra, ocupem tudo, ocupem Wall Street, ocupem Candelária. Eu me lembro que eu fui ao Estúdio I da Globo, no comecinho de 2013, e aí me perguntaram, eu falei, os dois estão aí se estranhando, está saindo faísca para todo lado. E a gente, nessa hora, quando a gente interpreta um símbolo, às vezes você está fazendo uma profecia e não está nem sabendo disso, né? Falei, olha, começou com Ocupem Wall Street no ano passado e agora vai ser Ocupem tudo. E foi um ano de primavera árabe, né? Tudo isso. E aí, quando vai chegar 2025, 2026, eles vão formar o melhor ângulo que pode haver entre dois planetas, que é o ângulo de 120 graus, que é chamado de trígono em astrologia e em geometria, né? Então, a semente que eles plantaram lá atrás, nos anos 60, que gerou toda essa turbulência aí no início do século XXI, vai desaguar em alguma coisa saudável e bacana para a gente, quando eles começarem a formar esse ângulo vai ser o Plutão no começo de Aquário e Urano no começo de Gêmeos. Signos de ar, signos de elementos compatíveis, e forma de novo esse ângulo de 120 graus, né? Então a gente está no meio desse furacãozinho aí, no meio da turbulência, exatamente isso. E claro, tem pequenos outros desdobramentos, mas esse é um dos aspectos mais marcantes, porque envolve dois planetas muito inquietos, muito transformadores, que são Urano e Plutão, né?
Você vê, o Plutão vai entrar no signo que Urano rege, que é o Aquário, o ano que vem. Essa entrada do Plutão em Aquário, de novo, é um momento de inconformismo, de transformação e tudo mais. E a gente está falando de uma coisa planetária, né, Leda? Não é de um país, não é de uma cidade, sabe? Não é de um governo, de outro governo, é do mundo. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. A gente está passando, né, eu gosto muito desse termo, né, que é muito usado pelos espíritas e os pesquisadores de espiritualidade em geral, que é a transição planetária. A gente está encerrando um ciclo, né, que tem historiadores aí que colocam isso há 12 mil anos atrás, entendeu? Então, você tem vários níveis de corte disso, de entendimento disso. Há um nível planetário agora, né, do que a gente está vivendo, da pandemia para cá principalmente. Tem essa referência histórica lá atrás, nos anos 60, quando foi aquele período de turbulência geral também, né, de questionamento do modelo de sociedade, aquela coisa toda. E se escolhemos estar aqui agora, né, alguma razão tem para isso. Será que vai acontecer com o Brasil, né? Porque a gente está vendo muitas turbulências. Você vê a França, a reforma da Previdência lá do Macron, toda hora tem gente na rua. A Argentina tem protestos. A Argentina já está discutindo a eleição de outubro, já está cheia de ação esquisita, né? O Brasil está num momento complicado também. É verdade. Não é uma transição brava, uma transição também muito complexa, fala assim, né? Em prender o Bolsonaro. E isso também não vai ser assim tão simples, né? Isso vai dar povo na rua. Não, e outra coisa, o que é interessante aí é o seguinte, o Brasil tem um ciclo interessante se aproximando, que é a chegada do Urano, que está transitando pelo signo de Touro. Lá em 2025, ele vai, como eu te falei, ele vai entrar no comecinho de Gêmeos e vai fazer esse ângulo bacana com Plutão. É o começo de um processo aí mais tranquilo para a gente, mais sadio de reorganização do mundo. Né? Boa pergunta. Vamos, eu costumo usar uma analogia quando eu atendo meus clientes, dizendo que o estudo que a gente faz da movimentação dos planetas em relação... Primeiro tem essa coisa coletiva que independe do mapa individual. Claro que o mapa do Brasil tem uma história, o mapa dos Estados Unidos tem outro. Os Estados Unidos, por exemplo, você tem um outro exemplo significativo, está passando por um ciclo que nenhum ser humano passa, só um país que passa, porque dura 250 anos. Os Estados Unidos está passando pelo retorno de Plutão. Plutão demora 248 anos para dar uma volta no zodíaco. Então, quando aconteceu a independência americana, ele estava na mesma posição que ele está passando agora, final de Capricórnio. E isso é um ciclo muito significativo para um país, porque, como eu te falei, Plutão é um grande transformador, né? É um grande questionador, né? Tem toda essa perspectiva de mudar as coisas. Está lá o Biden, né? Então, os Estados Unidos tem está lá o Biden, que é Escorpião, que é regido pelo Plutão, olha só. Isso não vai dar certo. Não é tal história. O que não vai dar certo agora é porque a gente está numa transição. Então, nada agora tudo vai estar mudando lugar, nesse momento agora. Está tudo em processo, né, Leda? Entendeu? Está tudo em processo. Exatamente. Grande Raul, né? Sábio, já falava isso lá atrás. Mas o importante é a gente entender, né? Aí eu acabo, né, associando, é inevitável para mim, você sabe do trabalho da dona Célia, aquela médica com que eu trabalhei durante muitos anos, né? E ela já tem 7, vai fazer 15 a 16 anos esse ano que ela faleceu. E ela dizia, olha, a gente está aqui não foi porque ninguém obrigou, não, é porque a gente achou que ia ser uma experiência interessante estar na Terra nesse momento, entendeu? E se a gente tirar, digamos, o estresse, né, que é inevitável em qualquer crise, né, é um momento muito rico, existencialmente falando, tanto por causa das coisas ruins, quanto por causa das coisas boas.
né? A transição, o mundo está sempre em transição, obviamente, mas agora tem um foco muito específico, né, em que está tudo sendo questionado, né? Você vê a história da ONU, por exemplo, né? A ONU é o primeiro embrião, assim, o primeiro ensaio de um governo, de uma sociedade planetária. E foi criado por quê? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra, né, os governantes se reuniram e disseram: a gente tem que fazer alguma organização que impeça de acontecer um outro massacre desse, como foi. As duas guerras foram umas coisas horrorosas. É uma coisa horrorosa. Morreu gente pra caramba. A ONU não faz com muita coisa hoje, né? situações. Aí é que está, exatamente. É nisso que eu queria chegar. A ONU é o embrião, né? Não foi exatamente por quê? Porque os sete grandes, eles mandam no Conselho de Segurança. Então, na verdade, o que eles vetarem está vetado. E todo tempo, toda hora está se questionando isso. Tem que mudar esse modelo do Conselho de Segurança, não pode ser só os países mais ricos. O Brasil está sempre ali candidato a ter uma vaga, isso não é de hoje. O Brasil tem um histórico muito bacana nessa questão da diplomacia internacional. O Brasil tem uma conjunção de Júpiter com Lua no mapa da independência, que é o mapa de nascimento do Brasil como nação, né? Então, é todo um processo que vai acontecendo, né? E aí, voltando para a Dona Célia, né? Se a gente escolheu estar aqui nesse momento na Terra, é para a gente experimentar e aprender alguma coisa, né? E é claro que os momentos mais críticos são sempre os momentos em que a gente consegue, de alguma maneira, sabe, se resolver também, né? Trabalhar a si próprio, né? Mas não estamos na beira da praia tomando um suco, entendeu? Não estamos, né? Estamos no meio desse, como você falou, no meio dessa turbulência. E que não é Brasil só, ela é planetária. Está em todo lugar. Se olhar, qualquer governo de esquerda, de direita, de centro, seja o que for, está tudo sendo questionado nesse momento. Está tudo sendo questionado. Não está todo mundo brincando? Você não tem essa sensação? Pois é. Hoje eu fiquei vendo no noticiário, Sim, um isso aí falando mal do outro, um falando mal do eu não sei o que, não sei o que lá. Nem no governo Lula, que acaba tem 40 e poucos dias, 50 dias, sei lá, já estão fritando um, fritando o outro. Quer dizer, já tem divergências. Eu não estou falando nem da direita com a esquerda, estou falando dentro da própria esquerda, que acabou de ser eleita. Né? Entendi. Já está uma confusão. Entendi. Sim, sim. Tá exatamente. Tudo que assim, acontece né? agora, nesse momento, nada vai ser suave, bonitinho, tranquilinho agora. Em nenhum lugar. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Né? Agora, tem um aspecto em específico que é muito significativo e que acabou de terminar e que esse pode entrar, a gente pode entrar já numa fase um pouco mais civilizada, vamos dizer assim, do ponto de vista de confronto, porque durante os 2 anos da pandemia, a gente tinha um ângulo de 90 graus entre o Saturno e o Urano no céu. Né? O Saturno representa o nosso lado mais conservador, o Urano representa o nosso lado mais revolucionário. Então, foi toda essa crise que aconteceu durante a pandemia, e também não foi uma coisa só do Brasil, foi no mundo inteiro. Né? Tem gente não querendo se vacinar nos Estados Unidos, na Europa, em tudo quanto é lugar. Quer dizer, esse ângulo é inevitável de provocar um confronto entre aqueles que querem mudar e aqueles que querem conservar. Ninguém é melhor do que ninguém aí. Cada um tem o seu ponto de vista e, claro, como sempre se diz, todo mundo está pensando no melhor para todo mundo. Isso continua? Mas, não, isso está terminando, exatamente. Esses 2 planetas que estavam 90 graus, durante esses 2 últimos anos, agora o Saturno está entrando em peixes agora, nos próximos dias, em algum dia agora de março, que eu não sei de cabeça, espera aí que eu vou te dizer. Agora, a primeira semana de março, ele vai sair de Aquário e vai entrar em peixes. E Urano vai continuar em Touro ainda por mais uns 2 ou 3 anos. E Touro e Peixe formam um ângulo de 60 graus, que é um ângulo harmônico, que é um ângulo suave. Então, acho que as pessoas vão começar a entrar em acordos, entendeu? Porque durante esse período fica aquela coisa, eu estou certo, você está errado. É o que a gente tem vivido até aqui, né? E ninguém exatamente. E ninguém está totalmente certo, e ninguém está totalmente errado. Mas durante esse período, é a famosa polarização. Eu não aguento mais isso. Estava querendo que acabasse. É um inferno. Tudo que você vai falar é questionado, você tem que se explicar e provar. E não sei, é um porre isso. É uma canseira total. Né? Quer ver? Olha aqui, deixa eu te dizer, estou com as efemérides planetárias aqui na minha frente. Esse ano o Saturno já entra em peixes, entra no comecinho de peixes, ele vai até o grau 7, mais ou menos, de peixes.
Urano já está um pouquinho mais adiantado no signo de Touro, mas no ano que vem eles vão estar muito próximos nesse ângulo de 60 graus que eu te falei, entendeu? Ali por março, abril, daqui a um ano mais ou menos. Março, abril, maio do ano que vem, eles já estão no ângulo de sextil, como a gente chama, que é o ângulo de 60 graus. Aí essa polarização vai baixar a temperatura, entendeu, Leda? Bom, porque vai E ter aí as uma outra pessoas vão eleição poder logo ouvir. aí na frente. É 26 ou É 25? Quando é verdade, que vai também tem ser? isso. É. Não, É, então a 26. A gente cada 2 anos a gente tem teve em eleição. Aqui no Brasil, a cada 22, 2 anos. então ano que vem, que é para prefeito, né? Tem uma em 24. É. É, a parte E municipal, né? Que também é, que porque é, tudo, como tudo que é a vira cada. polarização, tudo vira esquerda e direita, tudo vira vermelho contra verde amarelo contra vermelho, vai virar tudo de novo. E aí isso não acaba nunca, né? Porque as pessoas vão mantendo um ódio, vão alimentando uma raiva e não dá em Exatamente, que nada, não só leva para dá em nada, só sofrimento. faz desgastar todo mundo, né? Só faz desgastar. É, exatamente. Então, quando eles começarem a se aproximar desse ângulo mais suave, né? Que é março, abril do ano que vem, principalmente, aí vai ser um ano de eleição aqui, eu acho que, sabe, a capacidade de dialogar vai aumentar, né? Porque agora é aquela história, não, eu estou com a razão e você está errado. Né? Ou o contrário, né? Eu estou errado, você está. Ninguém, É, ninguém cede, né, Leda? Sabe? A quadratura é um ângulo de muita rigidez, é um ângulo de 90 e graus, há aquele ângulo também, e você quadrado vê mesmo, que as literalmente. Né? discussões sobre as eleições, por exemplo, que são o que mais acirram os ânimos, estão muito antecipadas. Já tem gente discutindo 26. Fora a eleição Pois americana, é, aí, né? A aí eleição americana já entra estão um nessa componente discussão político que eu, DeSantis, Trump, não sei o que lá, já estão nessa confusão. E é, os Estados Unidos, eu acho que é o ano que vem, né? Eu também não sei de eu não cabeça, sei de cabeça, mas confesso já que não sei estão, de cabeça. já é quase antivéspera, sem ser. Aí eu tenho uma opinião pessoal minha, independente da astrologia ou não, que eu acho que não devia ter reeleição seguida, entendeu? O cara foi eleito, governa um mandato, aumenta o tamanho do mandato, tá bom, 5 anos de mandato. Mas aí ele sai, pode voltar daí a 5 anos depois. Mas o que acontece? Quando tem reeleição, tanto aqui como nos Estados Unidos, ou em todo país que existe esse regime que a gente tem, presidencialista, o cara já assume pensando no próximo É, mandato, entendeu? Porque tem é reeleição. Ah, então eu quero ser 24, reeleito. é o ano que Né? E vem. não tinha, né? Nos Foi Estados no Unidos governo é do o ano que Fernando vem. Henrique, né? Foi no governo do ano que vem, olha só. Tanto que 5 já está lá, o de Trump também já novembro está de se movimentando, o 2024. DeSantis, como você falou Imagina que também. já está isso, já está solto, né, lá. Eu estou achando interessante que nesse período, novembro do ano que vem, não vai ter mais essa tensão exatamente como está, mas ainda vai ter, Vai ser digamos, mais leve, arestas em né? alguns lugares, entendeu? Vai ser menos estressante do que foi tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil essas últimas eleições. Né? A penúltima e a última, que estavam exatamente dentro desse período em que a gente tinha esse ângulo de tensão aí. Né? Então, a gente tem que, tem que ser otimista de alguma maneira, entender que isso tudo, né, a quadratura, né, que é esse ângulo de 90 graus, ela evolui para um trígono, que é o ângulo de 120, que é o ângulo onde as coisas, sabe, as coisas fluem. Né? Por enquanto, a gente está nessa coisa meio E travada você acha mesmo, que a gente entendeu? chegou nesse. Porque a gente nunca vivia um impasse e uma polarização tão grande no Brasil, né? Eu não me lembro de ter vivido tão violento. No mundo, Leda, não é só aqui. Não é só É, aqui, mas você vai ver agora isso no não mundo é inteiro. todo Você vê a eleição lugar, do né? Biden com o Trump lá, foi uma Você confusão viu danada. ontem Todo o lugar, todo Messi, eu fiquei lugar. muito impressionada com isso. O Messi tirou uma foto com o Macri. O Messi, a mulher do Messi, e o Macri, Hum, que é candidato à eleição na Argentina, uhum, que é em outubro. sei. Metralharam o supermercado da mulher do Messi. Quer dizer, a violência, Que ela isso. extrapola, ela não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, ela é no mundo. Nossa. Ela é planetária. Ela é E a planetária. violência Infelizmente, ela também, é a quantidade de planetária. assassinatos, não é? De loucura também. Você não acha que tem uma crise? As loucuras estão É, muito. As pessoas estão ficando muito sim, sim, sim. loucas, no sentido da loucura mesmo, da doença mental? Sim, aí a gente tem uma outra configuração que diz respeito a
a passagem de um planeta específico, que é o Netuno. Netuno entrou no signo dele, o signo de Peixes, em 2012. Ele demora 14 anos para percorrer um signo de ponta a ponta. Então, ele vai até 2026. Tá? Enquanto ele está em Peixes, ele está no signo dele, ele está em casa, ele está em domicílio, como a gente diz na astrologia. Né? E aí tem um lado muito bom, Netuno em Peixes, a espiritualidade, caridade. Né? Você vê que durante esse período de pandemia, eu vi muita gente que está com a vida estável do ponto de vista material, gente que tem uma vida confortável, se preocupando com as pessoas que estavam passando fome. Eu vi gente aqui no meu bairro, em São Conrado, onde eu moro, amigas minhas, sabe, organizando pequenas ONGs para fazer cesta básica para dar para o pessoal da Rocinha, por exemplo. E eu vi isso acontecendo em vários lugares. Esse é o lado bonito do Netuno em Peixes. É o amor ao próximo, é pensar no coletivo e tudo mais. E como tudo na vida, como na astrologia também, tem um lado luz e um lado sombra, né, Leda? E o lado sombra é a gente, como dizia aquele personagem de Chico Anísio, viajar na maionese com Netuno em Peixes, entendeu? Então você vê a loucura em qualquer nível e também em tudo quanto é lugar. Né? Essa coisa, por exemplo, os Estados Unidos é campeão nessa história de matar gente. Né? Escola, então, o cara no supermercado metralha não sei quantos, vai na escola não sei onde, dá tiro não sei quem. A gente teve alguns casos esporádicos disso aqui no Brasil também, né? Felizmente, muito esporádicos. Isso aí é muito mais ligado com a história dos Estados Unidos em si. Todo mundo pode levar uma arma, né? Aquela história desde a Constituição americana, né? Que era coisa para defender o seu território, né? Os colonos e tal. Nos Estados Unidos você compra uma arma sem precisar de nada, né? Vai lá, compra uma arma e leva para casa e pronto. Tem que registrar, não tem que fazer nada. Então, o lado escuro do Netuno em Peixes são as alucinações coletivas, são as coisas que a gente cria na nossa cabeça e acha que é a realidade. Né? É isso, essa brincadeira do viajar na maionese que falava aquele personagem do Chico Anísio. Né? Isso vai durar ainda, quer dizer, a passagem do Netuno em Peixes ainda vai até o começo de 2026. É o último desses planetas lentos que vai mudar de signo. Aí tem uma coisa muito peculiar também, que é o seguinte, durante esses últimos 200 anos, para colocar a coisa numa perspectiva bem ampla, esses planetas lentos estiveram transitando ou em signos de terra ou em signos de água. Né? O Touro, Virgem, Capricórnio, ou Câncer, Leão, Câncer, Escorpião e Peixes. Eles agora vão migrar para signos de ar e signos de fogo. Então vai mudar até, digamos, o foco do nosso pensamento. Porque água e terra são coisas, a terra principalmente, isso aqui é meu, sabe? A pessoa está muito ligada com o que ela possui, com o que ela está sentindo. E ar e fogo são muito mais signos de iniciativa, de raciocínio, de pensar, de elaborar coisas novas e tudo mais. Então, para usar um outro termo popular, vai mudar a vibe geral, entendeu? Mas isso, 2025 para frente. A gente fez, eu fiz uma live semana passada, ou retrasada, para um congresso que tem lá em Campina Grande, que ainda está sendo virtual, que é o Encontro da Nova Consciência, tem sempre uma mesa de astrologia. E a mesa de astrologia, eu e mais 3 colegas, levou o nome de Ventos da Esperança. Ventos porque é signo de ar, que os planetas vão entrar, né? O Plutão vai entrar em Aquário e o Urano vai entrar em Gêmeos. E Esperança porque vai dar um alívio geral, entendeu? Mas a gente ainda tem uns 2 anos aí para a gente comer grama, vamos dizer assim. Mas depois desses 2 anos você ainda fica um pouco otimista, é isso? Eu sou otimista por natureza, né, Leda? Meu ascendente Sagitário, né, sempre acho que as coisas vão melhorar. Né? Sagitário é otimista, chega a ser ingênuo de tão otimista. Né? Mas, com certeza, aí falando sério, quer dizer, todo esse processo, essa história que eu te falei lá dos anos 60, né, até o que a gente está vivendo agora, tem uma razão de ser do ponto de vista coletivo. Eu sou fascinado por isso que a gente chama de astrologia mundial, astrologia coletiva, né? Porque, como diz a Marta Pires Ferreira, uma grande astróloga, grande artista plástica, não tem que ficar fazendo um mapa de eguinho, não. Tem que fazer um mapa de país, do planeta, entendeu? Para a gente entender a questão do coletivo. E é muito interessante, né? Você vê, ó, Plutão em Aquário, Revolução Francesa. A gente nem sabia que Plutão existia. Plutão foi descoberto em 1930. Olha. Mas estava lá operando lá, né, a maneira dele funcionar. Foi a época da Revolução Francesa e de vários movimentos de independência americano, depois veio o brasileiro um pouco mais tarde.
Mas foi uma época de grandes revoluções coletivas, né? Então é bacana isso, a parte da astrologia coletiva ou mundial, ou política no sentido polis, né? Não no sentido política partidária, no sentido coletivo mesmo. Você vai vendo como é que esses planetas vão se deslocando no céu e os reflexos que isso produzem na coletividade. O Barbot, esse segundo aí da dupla Guichon-Barbot, quando ele falou desse vale que eu te comentei, que começou em 2014 e está aí, agora a gente chegou no fundo do poço, literalmente, desse vale, né? E ele, há 20 anos atrás, ele falou, olha, durante esse período que a gente tiver Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio, ou a gente vai ter muitas turbulências sísmicas no planeta, porque, né, Capricórnio é um signo de terra, Plutão é um signo que libera energias subterrâneas, entendeu? Ele falou, ou a gente vai ter um monte de abalos sísmicos, de terremoto aqui, vulcão ali e tal, ou a gente vai ter uma pandemia. Ele Ele usou usou essa isso? palavra literalmente. Ele usou essa palavra, lembra? Ou né, porque, como tudo, a astrologia não é determinista, né? Então, as possibilidades que a gente tinha nesse período era ou abalo sísmico, né, a Terra se remexendo lá, ou então uma pandemia, uma coisa onde vai todo mundo ter que ficar isolado de alguma maneira. E teve um detalhe engraçado nisso tudo, há uns 23, 19, 4 anos atrás, eu tinha um quadrozinho no YouTube lá de uma produtora que era astrólogos conversando sobre tudo sobre astrologia. E quando esse projeto foi terminar, era exatamente mais ou menos nessa época, em 2019, e eu e um outro colega, o Dmitry Camilotto, a gente fez uma leitura do mapa do Ano Novo Astrológico, sempre ali em torno de 20 e 21 de março, né? De 2019, veja só, valeria até E março de aconteceu a 2020. pandemia. Né? E a gente analisando aquele mapa, interpretando aquele mapa, um ano depois, quase um ano depois, uma colega nossa de São Paulo falou, vocês precisam rever aquele vídeo de vocês, porque vocês falaram em pandemia sem usar essa palavra, falaram em crise de saúde pública sem falar de pandemia. Quer dizer, a gente previu aquela história do que eu te falei de 2013, 2014, quando eu fui lá no estúdio e falar sobre a quadratura de Urano com Plutão. A gente falando, não, as pessoas vão precisar se apoiar muito umas às outras durante esse período, né? Vai ter algum problema aqui de saúde pública também. E de repente, aconteceu tudo. Só que quando a gente fez aquilo, a gente não tinha a menor... Tinha essa informação do Barbot e do Guichon, né, que seria um período tenso de qualquer jeito, por conta desse encontrão lá de Júpiter, Saturno e Plutão no final de Capricórnio, mas ninguém nunca imaginou a coisa nesse nível. Só o Barbot é que falou, não, ou terremotos e sismos em geral, ou uma pandemia. E que foi E exatamente o que a dá para gente viveu. Então é fascinante você ver esse processo se e dá para a desdobrando. gente Né? arriscar o que vai acontecer daqui a 2 anos? Olha, uma das coisas que eu miro muito é essa questão da ONU. Que a ONU, do jeito que está, é um formato, digamos, muito idealista no momento que ela foi formada, né, no sentido de vamos fazer uma organização planetária para que a gente dialogue e não entre em guerra mais, e não faça um massacre que nem foram essas duas guerras. Mas aí tem a história dos grandes, que não querem largar o osso, né, as grandes potências, aí eles têm uma posição especial dentro do Conselho de Segurança, e isso é uma coisa que está sendo batalhada há muitos e muitos anos. O Brasil tem um papel protagonista na ONU, pode-se até entrar em considerações astrológicas aí por causa disso, mas não importa. É sempre o presidente do Brasil que faz o discurso de abertura da Assembleia. O Brasil tem ascendente aquário, que é o signo planetário e tal, que tem essa coisa toda de estamos todos no mesmo barco, né? Temos que dar as mãos e fazer as coisas juntos e tudo mais. Então, eu espero, né, e acho que vai haver uma reformulação do Conselho de Segurança para que ele seja realmente democrático. Países em desenvolvimento, como o Brasil. Tem a época que se criou os BRICS, lembra? Que era, né, Brasil, Rússia, África do Sul e tem mais? Alemanha, não. Bom, não importa. Não, É, eram a os Alemanha países em não. desenvolvimento, né? Os países que não... Tinha um eixo meio independente, que até a Rússia fazia parte, né? O R do BRICS era a Rússia. Índia, Brasil, Rússia, Índia. O C, de quem era o C? Canadá, talvez? Não, o Canadá faz parte. E South África, que era o S. Né?
já foi uma tentativa de mudar esse eixo, né, que é sempre comandado pelos 7 mais ricos lá. Então, eu acho que uma das tendências que a gente vai ter é realmente disso, da ONU ser um organismo mais eficiente. Porque a ONU diz, não pode fazer guerra, o país está... Pois é que essa guerra não vai acabar? Né? Olha, Leda, essa guerra é uma coisa muito maluca, alguém sabe? Já fez ela é o final dessa... Porque o Putin é um personagem, né, difícil. O Putin é 2 meses mais moço que eu, é do mesmo ano que eu, 1952, tem 70 anos de idade. Ele é libriano, por incrível que pareça. Né? Houve uma configuração muito interessante nesse ano de 52. Teve um encontro de Saturno com Netuno no signo de Libra e uma quadratura, um ângulo de 90 graus com Urano, que estava no signo de Câncer. Né? A minha geração, nessa época dos anos 60, estava com 15, 16, 17, 18 anos. Né? Estava vivendo aquela coisa, movimento hippie, beatnik, maio de 68, aquilo tudo que eu te mencionei. Né? Então, o que acontece? O Sol do Putin, que faz ele ser um libriano, estava no meio dessa conjunção do Saturno com Netuno e fazendo esse ângulo de 90 graus com Urano. Então, ele tem um lado imprevisível, entendeu? A nível pessoal. Para mim, isso pegou como um aspecto geracional. Não caracterizou nada individual no meu mapa. Caracterizou o ano 52 e 53 teve esse aspecto. Então, todo mundo que nasceu nessa época contestou o regime, né? Movimento hippie, paz e amor, ou então pegava para uma luta armada para ir contra o governo. E você via manifestações desse tipo no mundo inteiro também durante esse período. Tanto movimentações muito libertárias, quanto regimes muito autoritários. Nessa época, nos anos 60, aqui na América do Sul era toda regime militar. E a gente ficava gritando na rua. Então você tinha a polarização, né? Essa polarização. Traduzindo isso para o português em relação ao mapa do Putin, ele é imprevisível, Leda. Porque o Sol dele faz um ângulo de 90 graus com Urano, que é o planeta imprevisível, o planeta de rompantes, entendeu? E o Sol dele está no meio dessa conjunção do Saturno com Netuno, que é uma conjunção que foi característica, como eu disse, de 52 e 53, né? E que caracterizou principalmente a geração que viveu esse movimento libertário no final dos anos 60, começo dos anos 70. Agora, então eu tenho estudado muito isso. Tem uma coisa aí que me dá uma esperança, que é o seguinte, e tem uma coincidência peculiar. O mapa da Rússia, hoje em dia, é o mapa da Federação Russa, que nasceu, se não me engano, em 1º de janeiro de 89. Antes, a gente tinha o mapa da União Soviética, que foi da Revolução Bolchevique, 17 de novembro de 1917 e tudo mais. Tanto a Federação Russa quanto o Putin tem o planeta Marte, que é o planeta da guerra, do nosso lado guerreiro, do nosso lado agressivo, do nosso lado assertivo, colocado no signo de Sagitário. Bom, até aí você pode dizer, mas e daí? Né? O que acontece? O Marte, tanto no mapa da Federação Russa quanto no mapa do Putin, está ali entre o grau 24 e 26 do signo de Sagitário. Aí, de novo, e daí? O que acontece? Esse Netuno, que está transitando no signo de Peixes, ele está formando esse ângulo de 90 graus, essa quadratura, com Marte da Federação Russa durante o ano passado, e vai formar ao longo desse ano e do começo do ano que vem essa mesma quadratura com Marte do Vladimir Putin. Netuno em quadratura com Marte é um momento em que a força do Marte perde a sua vitalidade, entendeu? E o Marte, num país, representa as forças armadas, as forças policiais, as forças militares, né? O lado guerreiro do país. Então tem um enfraquecimento. Você vê, né, que a expectativa, quando isso começou, o Putin diz, não, em um mês eu ocupo a Ucrânia e pronto, anexo, e acabou o problema. Acabou de fazer um ano e está tudo igual. Quer dizer, igual não, está pior, porque morreu um monte de gente, a infraestrutura da Ucrânia está toda desmantelada, despedaçada. Putin, né? Aí é que está, a conjunção dele com o Saturno faz ele ser obstinado. A conjunção com Netuno faz ele viajar na maionese de vez em quando. E a quadratura com Urano faz ele ser um filho desencapado, uma pessoa completamente imprevisível. Pode acordar amanhã e dizer, não, vou jogar uma bomba atômica em cima da Ucrânia. Quer dizer, aí esse enfraquecimento que está acontecendo é interessante por isso. Você vê que, em relação ao país Rússia, né, as forças armadas deles, durante o ano passado, não conseguiram o objetivo que era ocupar a Ucrânia. E você vê que tem histórias, né, escabrosas de
de equívocos assim, logísticos, estratégicos com o exército russo, que só a astrologia mesmo para explicar, entendeu? E agora, esse enfraquecimento começando a acontecer com o mapa do Putin, é o presidente do país, né? Não sei como é que a gente chama, o cara está lá há 20 anos, não se pode falar contra nada, né? Quem vai protestar é preso, e por aí vai. Ele vai se enfraquecer de alguma maneira ao longo desse período, né? O Marte, o poderio militar dele, eu acho que ele vai ficar mais fraco e aí vai partir para a negociação. Eu É, espero, né? Eu eu torço por também isso, vou na torcer por verdade. isso, mas Entendeu? sei lá, eu acho ele tão louco que eu acho que ele pode partir para o tudo ou nada, sabe? Pode, infelizmente pode, mas, ao mesmo tempo, é a tal história. Todos os países que têm arma nuclear sabem do potencial destrutivo disso, né? Então, tudo bem, você pode jogar uma bomba bem localizada em um determinado lugar para acabar com determinada coisa. Mas isso vai dar uma grita tão grande no mundo, né? Mesmo países que não têm nada a ver com isso, que aí é que está. Essa é a fronteira do imprevisível do Putin que me preocupa. E, por outro lado, me alivia saber que ele, de alguma maneira, está sendo É. enfraquecido por esse Isso é trânsito de uma Netuno em esperança. relação ao Marte dele, que Isso é aí ele não vai estar com essa uma bola toda. esperança. Né? Isso é uma esperança, exatamente. Exatamente. Mas é aquilo que eu te falei, quando eu vi que a pandemia em 2022 estava já muito bem encaminhada, no sentido de imunidade coletiva e tudo mais, eu falei, ué, mas o vale do Yucuxum e do Barbosa vai até o final de 2022, começo de 2023. Isso há um ano atrás eu pensava, aí, bum, veio a invasão da Ucrânia, falei, pronto, aí o estresse de E o 2022. Brasil? Eu estou Olha, aí que perguntando no está, Brasil pelo eu estava te seguinte: falando nisso lá hoje atrás, eu vi na TV o presidente do PL dizendo que o Bolsonaro volta em abril. Ao mesmo tempo, algumas pessoas do governo do presidente Lula dizendo que ele vai ser preso. Eu acho que isso vai dar uma confusão dos infernos, uma eventual prisão dele. É por intuição, porque eu não tenho o menor dado sobre isso, entendeu? Eu só vi aquela na porta dos entendi. quartéis Não, aí também, 50 olha só, eu dias, também, vejo as falando. pessoas falando, vejo, sei lá, fico com medo de uma grande, de um confronto mesmo, né? Olha, eu acho o seguinte, Leda, eu fico muito à vontade nessa história toda, porque eu não sou nem PT nem PL, eu até hoje sou filiado ao Partido Verde, desde 2012, por influência do seu primo, aliás. A história é muito engraçada, eu liguei para ele em 2011, falei, vem cá, vamos concorrer a essa prefeitura de novo ano que vem? Você quase chegou lá e tal. Ele falou, não, Valdemar, voltei para o jornalismo, sabe? Eu estou lá no PV como conselheiro, mas eu saí da atividade política partidária, embora eu continue filiado ao PV. Então eu falei, poxa, Gabeira, você quase chegou lá na outra vez, agora acho que dá para chegar e tal. Ele falou, não, estou no jornalismo de novo, eu sou jornalista e tal. Aí ele virou para mim e falou, por que você não se candidata? Eu falei, eu? Eu nunca tive vínculo nenhum com. Claro, tenho maior simpatia pelo PV, por todas as propostas que ele tem e tudo mais, né? Ele aí brincou comigo e falou, a anuidade é baratinha, R$ 43 por ano, faz o seguinte, vai lá, se filia, isso em 2011, né? Se filia ao partido, e no ano que vem, quando tiver eleição, era eleição municipal, que nem vai ter o ano que vem aqui, né? Aí você vê o que você faz e tal. Falei, então tá bom. Aí eu Filhou, fui lá no PV, fui muito bem recebido, me filiei, concorri a vereador em 2012 aqui no Rio, não tive voto suficiente, minha verba era R$ 10.500. Um único amigo falou, vou te dar 3 parcelas de R$ 3.500 para bancar aí santinho e tal. Eu falei, tá ótimo, botei um plasticão daquele no carro e não sujei rua, não botei panfleto em lugar nenhum. Fui ali na Rocinha, que é do lado da minha casa, a gente praticamente nasceu em São Conrado, né? Então, família Falcão tem trânsito livre na Rocinha, em tudo quanto é lugar. Fiz a campanhazinha lá, tive uma quantidade de votos legal, não o suficiente para me eleger. Teve uma particularidade que foi muito peculiar, depois o TRE manda para você a planilha, né, dos seus votos. Eu não tive 0 voto em nenhuma é sessão eleitoral da cidade do Rio de mesmo? Janeiro inteira, olha que interessante. E a minha campanha
foi toda aqui, Facebook, na época era mais o Facebook do que o Instagram, né? Foi toda feita no Facebook, essa verbinha, tem uma profissional de redes sociais, ela ia botando lá as pecinhas para mim e tal. Quando eu recebi a planilha do TRE, não tinha nenhuma sessão em que tinha 0 voto para mim. Quer dizer, porque eu ganhei um voto lá, sei lá, em Jacarepaguá, em Madureira, sabe? Mas é por causa dessa horizontalidade da rede social, né? Então, eu me sinto muito à vontade hoje em dia para tanto falar de Lula quanto Bolsonaro, porque não estou vinculado com nenhum dos dois. Primeiro que o Lula sempre tem aquela fama de ter vindo do sindicalismo, onde conversa, senta numa mesa, conversa todo mundo, né? Ele tem esse lado, digamos, conciliador, né? Vamos ouvir. Eu me lembro no momento, logo no começo do governo, que o pessoal da economia deu. Acho que ele estava no Egito, naquele encontro lá. Ele só ouviu falar de que o pessoal da área financeira tem sugestões. Eu estou sempre aberto a ouvir, e, se for o caso, achar que é legal e implementar a sugestão dos outros, né? O Bolsonaro, com todo aquele jeitão dele também, ele é um cara que vem do Congresso, ele passou 20 anos lidando com essa coisa lidando com essa coisa da democracia, né? Tem que negociar, tem que conversar, vai aprovar um projeto isso, vai aprovar um projeto aquilo, quer dizer, eu acho que vai vir um pouco de bom senso. Primeiro, eu acho, especificamente essa questão que você me perguntou, de prisão dele, eu acho que isso aí, se alguém fizer, vai dar um tiro no pé. Eu tenho medo de dar uma convulsão social, entendeu? Pois é, mas aí, nesse sentido, eu acho que o Lula tem bom senso suficiente para saber que isso não vai ajudar em nada, entendeu? Quem disse ele isso, tem esse que bom é um senso. tiro no pé, usou essa expressão, foi o Paulo Coelho. Paulo Coelho deu uma entrevista na Suíça, onde ele mora, né? Falando isso, que essa prisão seria um tiro no Paulo, pé. Amigo. Eu não acredito que chegue nisso, não, Leda, não mesmo. Não mesmo. O processo, todo mundo tem processo. Processo todo mundo tem, né? Todo mundo que está na vida pública é processado por alguma coisa, por alguma bobagem aqui, ou alguém que resolveu reclamar de não sei o que ali. Mas prisão, eu acho. Eu já vi vários comentaristas políticos dizendo isso aí não serve para nada. E, nesse sentido, embora o Lula seja muito radical em outras coisas, nesse lado do bom senso, ele tem esse bom senso. Eu duvido que ele vai dar algum tipo de gás para esse tipo de providência. E nem cabe a ele. Não é o executivo que tem que prender ninguém, entendeu? Eu estou achando tudo muito esquisito. A violência no Brasil, estupro, feminicídio, isso tudo muito, muito pesado, né? Um clima pesado. Muito toda pesado, hora. Não tem uma hora que eu entre na internet que não tem uma mulher assassinada, esfaqueada, não sei o que lá. É impressionante. A gente fica pensando, será que não tinha visibilidade antes ou será que o número aumentou? Eu acho que tem as duas coisas, Leda. Eu acho que tem mais denúncia hoje em dia, tem mais visibilidade, tem mais organizações se formando para combater esse tipo de coisa, né? A nível mesmo da sociedade se organizar sozinha, né? ONGs, seja lá o que for, né? Tem esse lado e tem também um outro, aí voltando para a astrologia de mundial. Plutão está ali nos 44 segundos do tempo de Capricórnio, né? Então, se diz quando o planeta está assim no finalzinho de um signo, principalmente os planetas lentos, que têm uma atuação mais profunda no coletivo, que é um momento de uma certa desorganização, entendeu? De uma radicalização, para usar uma palavra que a gente já usou várias vezes aqui hoje. Mas eu acho que e o Brasil tem um trânsito bacana, que é o seguinte, o Brasil nasceu em 7 de setembro, para você ter uma ideia, fake news é uma coisa, a expressão em si, notícia falsa, a gente conhece a vida inteira, você que é jornalista, então, né? Aí a fake news virou a expressão para isso e pegou exatamente a eleição. Quando o Bolsonaro foi eleito, o Netuno, no céu, estava em oposição ao Sol do Brasil. Ele estava em torno de 14, 15 graus de peixes. Então, qual é o lado escuro, o outro lado escuro do Netuno? É mentira, é notícia falsa, é fuga da realidade, e, claro, a nível coletivo, contágios e tudo mais, né? Nessa última eleição agora, o Netuno é muito lento, como eu te falei, ele já tinha progredido para o grau 23, 24 do signo de Peixes, onde o Brasil tem do outro lado o Mercúrio, que é o planeta regente do signo de Virgem, ou seja, o regente
do Sol do Brasil, né? O Brasil é virginiano por ter nascido em 7 de setembro. Então você vê que a boataria, a fake news nessa eleição ainda foi pior do que na anterior. É aquela coisa que eu te falei da loucura coletiva, né? E da mentira. Qual é o lado escuro do Netuno nessa hora? É notícia falsa, é fuga da realidade, né? Esperar que alguém venha resolver a nossa vida como se tivesse um mágico, que seja o Bolsonaro, que seja o Lula, mas grande pai, né? esperando um pai ali que vai resolver a vida para a gente. E não é por aí. Quanto mais a gente entra em Aquário, agora que Saturno passou por Aquário durante esse tempo todo, começou a se criar uma coisa chamada autorresponsabilidade, a nível coletivo. Isso que eu te falei, né, de pequenos grupos se organizando para dar cesta básica para quem estava sem emprego, sem poder sair de casa, esse pessoal que está denunciando violência, feminicídio e tudo mais. Quer dizer, de alguma maneira, né, a sociedade vai procurando maneiras, formas de se defender e de se organizar para poder agora em São Paulo, melhorar o no coletivo. Litoral Norte, a solidariedade das pessoas. Hoje eu vi um jornalista de São Paulo pedindo que parem de doar roupas, porque já estão com um estoque absurdo. Já tem demais. Então, Não, isso é bacana você ver, né? Você vê isso, né? Isso é muito bacana de ver, porque mostra que o ser humano, no fundo, é bom. É aquela coisa que o Dalai Lama sempre diz, né? Que é uma figura que eu admiro demais, né? Sabe, as pessoas têm um lado bom, a gente tem que puxar por isso. Eu vi há pouco tempo um negócio tão bonito, eu acho que, não sei se está em plataforma de algum desses streamings, não sei se é Netflix, acho que foi na Netflix que eu vi. Uma conversa entre o Dalai Lama e o Desmond Tutu, que ele é arcebispo africano, que foi um grande lutador contra o apartheid. Os dois eram... o Tutu faleceu, né? Mas promoveram... Eles já tinham se encontrado várias vezes, desenvolveram uma amizade entre os dois, assim, lindíssima. E aí promoveram um encontro entre os dois quando o Tutu já estava no final da vida dele. Já carequinha, sabe, fazendo químio e tudo mais. E olha, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, porque os dois ficam se implicando o tempo todo, amorosamente. E falando de coisas que a gente tem medo de falar, de morrer, por exemplo, né? Eu me lembro de uma fala, essa eu nunca esqueci. O Dalai Lama virou para o Tutu e falou assim: pô, você está tranquilo, você já sabe para onde você vai. Você vai para o céu, que é o que os cristãos acreditam quando morrem, né? O budismo, você pode ir para 6 reinos diferentes depois que você morre. E ele brincou com isso na hora, dizendo: não, você está tranquilo, você já sabe para onde você vai para o céu. Eu não sei para onde eu vou. eu quero ver isso. Então eles brincando, implicando com... é lindo, Leda, é lindo, 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 lindo. É de uma amorosidade. E os dois se implicando o tempo todo, sabe? Se cutucando amorosamente, brincando com as dificuldades um do outro, falando da morte do Desmond Tutu, que estava ali iminente, sabe? E ele tranquilinho, sentado numa cadeira ali, super limitado, com um bonezinho na cabeça. Você vê que ele está careca, de químio, está fraquinho, sabe? E o Dalai Lama, os dois de mão dada, conversando. Coisa mais linda. Coisa mais linda. E veja, né? E duas tradições completamente distintas, né? Que têm crenças completamente diferentes. É isso que a gente precisa retomar, sabe, Leda? Essa coisa de quem é diferente de mim não é meu inimigo. Que a polarização criou isso. Você pensa diferente de mim, então você está em guerra comigo. Não. Muitas vezes, por exemplo, na astrologia, olha que bacana. Na astrologia, né, as casas astrológicas têm uma sequência, né, da 1 a 12 como os signos. A casa 7 é a casa dos relacionamentos, das parcerias que a gente estabelece na vida, desde o casamento até uma sociedade empresarial, negocial e tudo mais. A casa que vem depois é a casa da transformação, que é a casa 8. Então a gente se transforma quando a gente conhece o diferente da gente. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link.
Isso é que a gente precisa interiorizar, quer dizer, o planeta, o mundo precisa interiorizar de uma forma. Eu tenho um amigo, um rapaz que tem um trabalho belíssimo, um argentino, que ele diz, não, tem aquele ditadinho que um ponto de vista é a vista de um ponto. Né? E uma vez ele tava comigo aqui no Rio e uma sobrinha minha conheceu ele, começou a fazer um monte de perguntas. Ele fala de uma coisa planetária belíssima, sabe? Ele faz uns movimentos, chama Matias de Stefano, tem 34 anos, e ele vive viajando pelo mundo, juntando as pessoas para produzirem energia boa. E essa minha sobrinha, na pergunta que estava fazendo lá para ele, falou, você tem algum amigo ateu? Ele falou, tenho, vários. Mas ele não entra em confronto com você? Ele disse, não. Eles me mostram um ângulo que eu não consigo ver. Então eu aprendo com eles. Deixa de ter o confronto, entendeu, Leda? Porque o cara pensa diferente de mim, ele não tem que virar meu inimigo, nem meu adversário. Ele pode ser uma pessoa que me mostra as coisas de Mas um aí é ângulo que eu não preciso consigo ser uma ver. pessoa especial. Eu acho que a gente está carecendo dessa, sabe, dessa predisposição, dessa disposição Exatamente. para o outro. Essa Essa é uma das amorosidade que você coisas que eu falou do acho que agora, encontro aos do Desmond pouquinhos, Tutu com o Dalai Lama. Está faltando essa o Dalai Lama. amorosidade. Mas eu acho que exatamente isso, essa transição que a gente está vivendo, ainda tem aí, como eu te falei, né, arestas e pontas aí para a gente aparar, né? Mas a gente está caminhando por esse ângulo de 60 graus entre Saturno e Urano, e por esse grande trígono que vai acontecer entre Plutão e Urano a partir de 25, 26, para um outro tipo de olhar. Para um outro tipo de olhar. Um olhar onde É estamos verdade. todos no mesmo barco, né, Leda? A gente esquece disso. Né? Quer dizer, sabe, o que acontece lá do outro lado do mundo, graças a Deus, esse é um lado. Até a história da era de Aquário também. Né? A gente está sempre ali no finalzinho da era de Peixe, no começo da era de Aquário, cada vez mais. Né? E Aquário, uma coisa que a gente já está totalmente dentro da era de Aquário, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Você está Eu, num lugar, eu estou em nesse Petrópolis, momento, na estou em verdade, São agora não estou Conrado. no Rio. Né? Eu estou em Araras. Então, a gente está conversando e pode ter gente no mundo inteiro nos assistindo agora. Isso é uma grande ferramenta para essa É consciência verdade. planetária que a gente precisa ter, que é o que esse rapaz sempre faz. Né? Ele diz, o trabalho dele é despertar de novo a consciência planetária de que estamos todos no mesmo barco. Né? É o mesmo planeta, quer dizer, se afetar alguma coisa de ruim acontecer na Ucrânia, vai Refletir no refletir mundo na inteiro, gente de alguma inclusive maneira. aqui, Então, inclusive em mais e Araras e em mais, São Conrado. sim, exatamente, exatamente. Então, aos pouquinhos a gente está caminhando para isso. Mas essas transições sempre implicam em rupturas, em E antes confrontos, vem que o são as sofrimento, né? quadraturas. Nós não podemos perder a esperança, né? Exatamente, exatamente. De jeito nenhum, de jeito nenhum. É para melhor. Né? É a tal história. Uma semente, para virar uma árvore, ela tem que morrer. Ela tem que explodir, literalmente. Ela tem que sair da casca onde ela está para se transformar numa árvore. Né? É aquela analogia que eu fiz com os anos 60, que foi a semente de todo esse processo de transformação que a gente está vivendo, que vai chegar numa combinação em Eu acho que 2025 e chega. 2026. 2023, 2024, a É, gente ainda fica ralando um pouquinho, mas já sabendo que a parte mais estressante está, digamos, no finalzinho da sua curva descendente, entendeu? E sermos otimistas para... Né? É aquele velho ditado que nossa avó dizia, não há mal que sempre dura, nem bem que nunca se vamos lá. acabe. Né? Então, se a gente está vivendo essa transição, Manter a né, esperança. como dizia a dona Célia, a gente escolheu estar aqui por alguma razão. Né? Então, vamos aprender alguma coisa com isso e É, vamos manter a melhorar o esperança do planeta de tempo alguma maneira. melhor A minha grande e esperança do é essa olhar melhor, reorganização da ONU. do Sabe? olhar mais doce. Essa, exatamente. Você vê, o Urano estando em touro, Saturno em peixe, são signos mais pacatos, mais, sabe, de uma boa paz, de uma coisa mais Tomara, cordial, vamos dizer assim. tomara, meu Né? Deus, tomara. Vamos Valdemar, chegar, olha, vamos Valdemar chegar lá, Falcão, vamos muito chegar lá. obrigada. Eu resisti a falar Marzinho até Eu agora. que agradeço o convite. Pode chamar, não tem problema nenhum. Saudade de você, faz tempo que a gente não se vê. E moramos no mesmo bairro, Mas né? Veja valeu, só. gostei muito de te encontrar, ainda que assim. Vamos encontrar
ao vivo. Vamos nos Em encontrar São ao vivo Conrado. muito em breve, se Deus quiser. Obrigada a você. Obrigadíssimo pelo convite, pelo papo, pela temática Imagina. e pela sua Obrigada presença. Você eu sabe que, pela né, sua a gente se paciência, conhece pelo de outros seu carnavais. tempo e pelo seu conhecimento. Muito obrigada. Prazer. Um Um beijo. prazer, Leda, com Tchau, certeza. querido. Um beijo Até a muito grande para próxima, você. se Deus quiser. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.